Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo quem fala. Espero que todos estejam bem. Pessoal, na última semana eu apresentei um vídeo para vocês introduzindo a plataforma Arduino, né? Uma plataforma de prototipagem para criação aí de projetos que envolvem computação física, né? Interação com o meio ambiente. Então, eu apresentei para vocês uma plataforma online da Tinkercad, onde é possível a gente emular ali o hardware do Arduino com um conjunto de sensores. Dá para fazer muita coisa legal naquela plataforma, tá? Para quem assistiu o vídeo, espero que tenha aí se aventurado um pouco nela, né? Visto alguns projetos prontos, tudo. Realmente ela é fenomenal. Hoje eu vou dar continuidade, tá? A aula de Arduino. E para isso, a gente vai desenvolver juntos aí um projeto de uma bengala inteligente com o Arduino, tá? Para quem assistiu uma das aulas presenciais uma das primeiras aulas presenciais, eu trouxe um projeto de uma ex-aluna nossa do instituto, tá? A Elisângela, onde ela criou essa bengala, né? Ela criou um protótipo, tudo. E agora a gente vai fazer algo parecido, muito próximo, tá? no Tinkercad, tá bom? É óbvio que o projeto dela foi mais complexo do que a gente vai desempenhar aqui, mas a ideia permanece, tá bom? E enquanto isso a gente já vai introduzindo algumas coisas novas aí com o Arduino, tá bom? Bom, essa bengala, pessoal, como que ela funciona, tá? Qual que é a ideia dela? Deixa eu criar aqui um desenho, né? Então, essa bengala, ela é dotada de um sensor de ultrassom, tá? Um sensor de ultrassom. Esse sensor de ultrassom, ele emite aqui uma onda. Na hora que essa onda bate em um objeto qualquer, né? O que, que acontece com ela? Ela volta aqui, né, para o sensor de ultrassom e com base aqui no tempo que ela percorreu, a gente já vai verificar tudo isso, como é que funciona, mas com base no tempo que ela percorreu aqui, eu consigo achar a distância entre a bengala e o objeto, tá bom? E aí o que acontece? Quando a bengala ela se aproxima de um determinado objeto, né, entra aqui numa distância mínima, dentro da bengala aqui existe um motorzinho de vibração, um vibracal, e esse motor ele vai vibrar aqui a bengala, alertando que ali a bengala está próxima de um objeto, tá bom? Então isso daqui é interessante para uma pessoa que tem deficiência visual, né, poder estar utilizando, né? E a ideia é essa, tá bom? Então a gente vai simular isso daqui no Tinkercad utilizando Arduino, tá bom? Na verdade, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar os ingredientes para vocês, tá? O queijo e a faca, e aqueles que quiserem vão implementar o modelo completo, tá bom? Então vai ser mais ou menos assim que a aula vai funcionar. Então eu vou mostrando para vocês de pouco em pouco aqui os conteúdos, tá? E vou mesclando também com as teorias por trás assim que for necessário. Bom, primeiro eu vou abrir aqui então a plataforma, então tinkercad.com, vocês podem entrar. Agora eu aprendi a entrar pelo site direto aqui, tá? Então vocês podem entrar www.tinkercad.com. Para aqueles que não fizeram o cadastro, vai ser necessário fazer um cadastrinho básico, tá? E o legal é que vocês podem salvar o projeto de vocês lá dentro. O site parece que não está carregando. Vamos tentar novamente. Tá, beleza, abriu. Bom, então provavelmente vocês vão ter que fazer o cadastro, né? E após vocês fazerem o cadastro, vai abrir essa tela. Então, aqui o que, que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em Circuits, tá? E depois de Circuits, vocês vão clicar em Criar
projeto. Opa, desculpa, não, gente. Criar projeto não. É aqui, ó. Criar novo circuito. Criar novo circuito. Então, circuits e criar novo circuito. Bom, beleza, tá? Então aqui está a nossa área de trabalho e aqui está os componentes. Então a gente vai pegar aqui um Arduino. Deixar aqui o Arduino e também uma placa de prototipagem, tá? Onde a gente vai acoplar os nossos componentes. Bom, o primeiro que eu vou mostrar para vocês vai ser o motor de vibração, tá? Então eu vou digitar aqui motor. E ele vai ser o primeiro que vai aparecer, tá bom? Motor de vibração. Esse motorzinho, pessoal, ele é muito pequenininho, tá bom? Ele é muito pequenininho. Ele, apesar do tamanho dele, ele custa relativamente caro, tá? Então, uma pecinha dessa vai custar aí algo em torno de R$12, R$15, isso pré-Covid. Não sei como é que está agora o valor disso daqui. Também não sei se está fácil adquirir um equipamento desse, tá? Pelo que eu estou pesquisando, parece que alguns componentes ali da Ásia, né, estão com os países estão com dificuldade de entregar os componentes eletrônicos. Eu não sei como é que está o acesso a esses tipos de dispositivo, tá? Mas ele é caro pelo tamanho dele, tá? Mas ele vibra bem legal. Esse motor é o motor que a gente tem em um celular, tá bom? Que faz a vibração do celular de vocês, tá bom? Bom, então é o seguinte, esse motor, ele é muito semelhante ao LED, ao funcionamento do LED, tá? Ele vai ter aqui uma perninha, vamos dizer assim, né? Na verdade, fisicamente ele não é uma perna, ele é um fio, tá bom? Mas vou chamar aqui de perna. Ele tem aqui a perna do lado negativo, que tem que ser ligado no ground, e ele tem aqui a perna do lado positivo, que nós vamos ligar em uma porta digital do Arduino, tá bom? Então, ele é muito semelhante ao LED. A diferença é que para a gente utilizar ele com o Arduino, nós não precisamos do resistor, tá bom? Nós podemos ligar direto aqui nos dispositivos. Se a gente ligasse ele no resistor, o motor ia vibrar com uma intensidade mais fraca, tá bom? Mas a gente vai ligar ele direto nas portas. E a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, um esquema de ligação diferente, tá? Percebo que a protoboard ela tem essas duas linhas aqui, na parte de baixo, e as duas linhas aqui também na parte de cima, tá? Essas linhas aqui, como os sinais indicam, nós podemos ligar aqui vários dispositivos nessa linha, tá? Para que eles possam compartilhar o terra, tá bom? A mesma coisa aqui na linha positivo. Quando eu tenho algum dispositivo que utiliza aqui a tensão de 3.3 ou de 5 volts, eu posso ligar ele aqui nessa linha, né? E aí vários dispositivos vão poder alimentar por essa tensão. A gente vai fazer isso na hora que a gente estiver trabalhando com o ultrassom. Mas vamos lá então, vamos começar. A gente vai ligar aqui na mesma perninha e vamos ligar aqui na perninha, quer dizer, na linha do terra, tá bom? Então ele vai criar aqui um fio, a gente vai mudar a cor desse fio, não é necessário, tá? Mas terra, o negativo é preto, tá bom? E aí a gente vai, a partir dessa linha, nós vamos linkar com deixa eu aumentar aqui o zoom. Nós vamos conectar aqui com o ground. Um recurso interessante aqui que a gente pode, vamos dizer, fazer curvas com o jumper, com o fiozinho, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma curva aqui. Então, eu clico aqui, depois eu vou até onde eu quero com ele, clico novamente, né? Vou até onde eu quero, que ficou bem no limite da tela, mas dá para conectar. Vou onde eu quero e depois eu ligo
aqui no ground, por exemplo, né? Então ele forma uma curva, né? E fica mais fácil depois de visualizar, né? Por onde o fio, quais componentes o fio está conectando. Bom, então como isso daqui ainda é uma ligação do ground, eu também vou deixar esse fio preto, tá bom? Então legal, então o terra está conectado aqui, né? O lado negativo está conectado. Agora nós vamos conectar o lado positivo em uma das portas aqui de cima, tá bom? Então eu vou ligar aqui, eu posso usar esse pino, eu posso usar esse aqui de trás, esse, tanto faz. Eu vou ligar esse daqui, tá? Aqui na ponta. Vou ligar nele. Vou trazer ele até aqui. Depois aqui. E vamos utilizar aqui o pino 4, por exemplo. Pino 4. Beleza. E vou deixar esse em... amarelo. Tá? Então, amarelo. Poderia deixar ele em vermelho, tá? Mas eu quero deixar o vermelho reservado para tensão depois que a gente for trabalhar com o sensor de ultrassom, tá? Depois vocês vão entender. Bom, então a questão é que esse motor agora, então ele está ligado no pino digital 4, tá? Então agora a gente vai fazer um código para estar trabalhando com o motor de vibração. Então eu vou clicar aqui no código. Aqui o código em blocos eu vou trocar para texto, vou confirmar, tá? E percebam que o código de exemplo que ele tem aqui, né, o padrão, é o código para ligar e desligar um LED, tá bom? Na verdade, é o mesmo código que nós vamos utilizar aqui, tá bom? Mas nós vamos fazer algumas diferenças aqui, algumas modificaçõezinhas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar aqui uma variável do tipo inteira, e nós vamos chamar aqui ela de motor, tá? E o valor dessa variável vai ser 4. Tá? Não é coincidência o fato de nós termos ligado aqui no pino 4, tá? Porque a partir desse momento nós vamos usar essa variável para referenciar aqui o pino aonde o motor está ligado, tá bom? E aí a gente vai dizer que esse pino do motor, né? Ele é um pino de saída, tá? Então é só a gente pensar, esse dispositivo aqui, ele é um dispositivo de saída, né? Porque ele está ali interagindo com o meio ambiente, emitindo uma mensagem de fora aqui do Arduino, né? Pro meio ambiente. E aí a gente vai fazer aqui no loop uma escrita digital no pino motor. Nós vamos colocar em high, então a gente vai liberar aqui a corrente para passar por ele, né? Vamos esperar um segundo, ok? Tá? Esse código aqui é só para um teste que a gente vai fazer. E depois de um segundo, nós vamos desligar o motor. Então a ideia é que esse motor vibre durante um segundo e fique parado durante um segundo. Vibre durante um segundo e fique parado durante um segundo. Bom, vamos fazer a simulação e vamos verificar se vai dar tudo certo. Bom, vamos chegar mais próximo aqui dele, bem próximo. Obviamente, né, pessoal, como aqui é um simulador, a gente não consegue sentir o motor. Mas eu acredito que vocês devam estar vendo, aí estou dando um zoom, né? E é possível perceber que ele está aqui vibrando, né, tremendo a figurinha. Então isso significa que esse motor está vibrando. Se fosse um motor de verdade, vocês estariam sentindo ali a vibração, tá? Bom, então tá aqui o início do projeto, tá? Então vocês já sabem manipular esse motor aqui. Então vocês poderiam, por exemplo, aumentar aqui o tempo que ele ficaria vibrando, diminuindo o tempo que ele poderia ficar parado, né? Para chegar eventualmente no resultado que vocês querem, tá? Bom, então agora eu vou montar um outro circuito com vocês, onde nós vamos aprender a trabalhar com o sensor de ultrassom. Esse sensor é um pouco mais complexo,
que o LED, que o motor, tá? Mas mesmo assim é tranquilo, tá? Então eu vou abrir aqui novamente o Tinkercad. Vou vir aqui em circuito. Olha que legal aqui, ó. Eu acabei de criar, então, o projetinho, e o projetinho já está salvo aqui na minha área, tá bom? Eu vou criar o circuito aqui com vocês, um novo circuito. Ele cria um nome aleatório aqui, tá, pessoal? Vocês podem vir aqui e trocar esse nome, tá? O circuito que a gente vai criar tá aqui, tá? Mas, por exemplo, aqui do motor de vibração, projeto motor Vibracal, por exemplo. Tá? E ele vai ficar salvo na área lá para vocês, tá? Aqui eu vou trocar o nome, vou colocar projeto ultrassom, tá? Bom, então vamos lá então. A gente vai precisar aqui do Arduino, então vamos colocar o Arduino novamente. Vamos precisar também da protoboard. Aqui ela é cadastrada, o nome dela, né? Ela é cadastrada como placa de ensaio. Mas comumente a gente chama ela de protoboard ou o termo em inglês breadboard. Bom, beleza. E agora a gente vai acoplar aqui o sensor de ultrassom. Sensor ultrassônico. Então, a gente pode, por exemplo, digitar ultrassom ou sensor de distância, tá? Ele já, inclusive, já apareceu aqui. É o seguinte, pessoal, tem dois sensores, tá bom? São sensores de fabricantes diferentes, com especificações diferentes. A sigla aqui tá muito pequena, eu não consigo enxergar, mas se não me engano é ping alguma coisa. Tá? E tem esse aqui embaixo, onde a sigla é HCSR04. Deixa eu escrever aqui. Tá? HCSR04, tá bom? É esse modelinho que a gente quer trabalhar. Então, esse sensor ele é de fácil acesso também, tá? Ele é um componente fácil de se encontrar por aí em lojas de eletrônico e ele é próprio para prototipagem, tá? Ele não é exatamente a melhor solução aí para projetos finais, mas para protótipos ele é interessante. Por que eu falo que ele não é a melhor solução para projetos finais? Porque a distância que ele consegue captar não é uma distância tão grande, tá? Então ele vai trabalhar aí com algo em torno de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Apesar que na especificação dele diz que ele trabalha com um pouco mais, mas na verdade na prática não. Tá? E às vezes a leitura dele não é tão fidedigna, tá? Às vezes ele gera alguns erros. Isso é um problema meio inerente com os sensores que compõem o Arduino. Então, tudo aqui é excelente para protótipo, tá? Mas para projeto final, talvez outros sensores sejam válidos, tá? Bom, então é o seguinte, esse sensor, deixa eu tirar ele aqui de lado e vamos analisar ele aqui. Ele é composto aqui, ele já vem em uma placa, tá? Já é um circuito desenhado apropriado para ele, então muita coisa complexa, né, já está resolvido aqui dentro da plaquinha dele, tá bom? E esse sensor ele tem 4 pinos. Então, se a gente pensar lá, por exemplo, LED, o motor, eles tinham 2 pinos apenas. Esse sensor ele possui 4 pinos, tá? E existe uma lógica aqui por trás deles. Bom, eu vou explicar cada um deles, não se preocupem, mas primeiro a gente vai ligar esses 4 pinos aqui na protoboard, tá? Então eu vou trazer ele para cá e vamos conectar ele aqui, pronto. Então é o seguinte, esse pino está no 7, na linha 7, esse aqui na linha 8, esse aqui na linha 9 e esse aqui na linha 10, tá bom? Para esse sensor funcionar, nós temos que usar os 4 pinos que estão aqui, tá bom? Então, vamos lá então, tá? Primeiro pino aqui, VCC. Esse aqui é o pino de tensão, tá? É o lado positivo da alimentação. Então, para esse sensor funcionar,
ele precisa estar, vamos dizer assim, conectado a uma fonte de energia, tá bom? Então, ele precisa de uma tensão de 5 volts para funcionar. Então, 5 volts para funcionar. O Arduino, ele consegue fornecer 5 para os dispositivos que você está conectando nele. 5 volts ou 3.3 volts, tá bom? Então, eu consigo conectar no Arduino dispositivos que trabalham com essas tensões aqui, tá? Agora, é o seguinte, pessoal, muito cuidado aqui, tá? Porque se um dispositivo, tá lá no datasheet dele, na especificação, diz que ele precisa de uma tensão de 3.3 volts para funcionar, e você liga ele em uma tensão de 5 volts, você vai queimar ele, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Outro exemplo para vocês, aqui tem uma nova aba. Vamos supor que vocês estejam trabalhando com esse sensor de ultrassom, né, o HC-SR04, tá? Então ele precisa de 5 volts para funcionar. Ele não opera com 3.3 volts. Não adianta eu alimentar ele com 3.3, ele não vai funcionar, tá? Ou vai funcionar meia boca sem resultados corretos. E o que acontece? O Arduino, ele trabalha com 5 volts, tranquilamente. Agora, existe uma outra placa de prototipagem que a gente utiliza também, que é o Node MCU, tá? Então, deixa eu escrever o nome dele aqui, Node MCU, tá? O Node MCU, ele vem com um chip chamado ESP8266, tá? Qual que é a grande graça desse cara aqui? Ele tem um módulo de Wi-Fi, um transceiver de Wi-Fi embutido dentro dele, tá bom? Isso significa que eu posso criar projetos aí relacionados com a internet das coisas. Vocês vão falar, mas eu não consigo fazer isso com o Arduino? Consegue, só que o Arduino, por padrão, ele não vem com o módulo Wi-Fi, tá bom? Então, a comunicação que o Arduino faz por padrão é via serial, tá? Que a gente vai fazer a simulação no ambiente. Então, o que é serial? Eu posso conectar o Arduino no meu computador, por exemplo. Fazer o Arduino transferir dados para o meu computador via interface serial, via USB, tá? Mas via Wi-Fi, por padrão, o Arduino não faz isso. Eu preciso comprar um módulo externo, um módulo Wi-Fi, para que ele possa fazer isso, tá? Então, a maioria dos alunos nossos no Instituto, eles desenvolvem os projetos de TCC dele utilizando o Node MCU, justamente por essa facilidade aqui em trabalhar com Wi-Fi. E do ponto de vista prático, eu programar algo utilizando o Node MCU e o Arduino é 95% igual, tá? Eu utilizo o mesmo ambiente, as mesmas bibliotecas, tá? A única coisa que vai mudar é a identificação dos pinos dele, tá? O Arduino tem uma identificação e o Node MCU tem outra, mas é muita pouca coisa. Por que eu estou falando do Node MCU aqui? O Node MCU, pessoal, ele é um equipamento que trabalha apenas com 3.3 volts. Ele não trabalha com 5 volts. Então, vamos supor que você precise de um projeto que interligue o Node MCU com o HC-SR04, o sensor de ultrassom. Então, é um projeto que faça, de alguma forma, aqui a conexão entre eles. Você tem um problema, porque esse dispositivo trabalha com 5 volts. O Node MCU até consegue alimentar ele eletricamente com 5 volts. Só que na hora que o sensor de ultrassom retornar para o Node MCU um dado lido, né, por exemplo, a distância que ele conseguir capturar, ele vai queimar o Node MCU, que ele vai mandar aqui em uma tensão de 5 volts. Tá? Então, nesse caso, qual que seria a solução? Aqui, nesse momento, na hora que o sensor de ultrassom retornar para o Node MCU,
a gente precisa fazer um circuito aqui de redução de tensão, reduzir de 5 volts para 3,3 volts. Bom, por que eu estou falando tudo isso para vocês, tá? Porque é importante eu observar a tensão que o dispositivo precisa para funcionar, tá? E também essa questão de compatibilidade entre os dispositivos. Se vocês estão com dúvida na hora de interligar um dispositivo novo, eu sugiro que vocês pesquisem bastante, procurem tirar suas dúvidas para que vocês não corram o risco de queimar um dos equipamentos que vocês estão trabalhando, tá bom? Então, muito cuidado nessa hora. Bom, então, aqui esse dispositivo precisa de uma tensão de 5 volts. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar ele aqui, e nós vamos ligar ele, pessoal, aqui, ó, tá? Nessa linha aqui, tá? E a cor daqui eu vou deixar em vermelho. E aí, então, a única coisa que eu fiz o link desse pino com essa linha aqui embaixo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui dessa linha e nós vamos traçar um cabo até esse pino aqui, ó, do Arduino. Então dá para perceber que está escrito 5 volts nele, tá? Então eu vou ligar aqui. Vou mudar aqui o pino dele para a cor do cabo para vermelha. Vou deixar ele alinhadinho aqui, pronto, tá? Então eu liguei esse pino, né, na saída aqui de alimentação de 5 volts do Arduino. Se esse dispositivo fosse um dispositivo que trabalhasse com 3.3 volts, eu ligaria aqui no 3.3 volts, tá? Então, a partir desse momento, pessoal, essa linha inteira aqui, ela está com uma tensão de 5 volts, tá bom? Bom, na verdade, a gente precisa ligar o ground, que é esse outro pino aqui, antes, né, que é o pino do lado negativo, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou ligar aqui ele e vou ligar aqui no pino negativo. Então, vou deixar aqui preto também. E, bom, agora aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá com o motor, tá? A gente vai ligar essa linha aqui em um pino ground, tá? Em um pino ground. Então, vou mudar a cor dela aqui para preto. E pronto, né? Deixa eu só alinhar aqui, pronto. Então, o que está acontecendo aqui? Eu criei um circuito que alimenta esse dispositivo, né? Então, aqui tem a tensão de 5 volts e aqui o pino ground, né? O pino terra que fecha o circuito. Então, do lado positivo para o lado negativo. Pronto. Então, o que nós fizemos aqui foi, entre aspas, plugar esse dispositivo na tomada, tá bom? Então ele está ligado. Agora existe toda uma preocupação com a lógica desse dispositivo. Como eu vou capturar os dados que estão eles estão sendo gerados através dele, né? Então, para isso, nós vamos ter que utilizar o pino trig e o pino echo, tá? E aí vai vir um pouquinho de teoria em relação ao ultrassom, tá? Deixa eu voltar aqui e vamos entender como é que o ultrassom funciona. Então, o ultrassom, como o nome dele sugere, ele vai emitir uma onda de ultrassom, tá? Então ele tem aqui, vamos dizer, 2 tamborzinhos, né? Em um dos tambores ele vai emitir essa onda de ultrassom. E o que acontece? A onda de ultrassom, ela vai, na hora que ela encontrar um obstáculo, ela vai retornar, tá bom? Ela vai dar um eco, tá bom? Como a nossa voz faz, por exemplo, quando bate em uma superfície, tá? Acontece um eco, ela retorna. Então ela vai, bate no objeto e retorna. E aí o outro cilindro, o outro tamborzinho, vai capturar essa onda novamente, tá bom? Então a ideia básica por trás do ultrassom é essa. Ele emite a onda de ultrassom por um tambor
e essa onda retorna e é capturada novamente pelo sensor, tá bom? Essa onda, pessoal, obviamente, ela não vai infinitamente. Ela sofre um processo que nós chamamos de atenuação. Então, com o tempo, ela vai ficando fraca, né? E aí ela não consegue bater em um obstáculo e voltar. Ela não tem força para isso, ela não tem intensidade para isso. É a mesma ideia, por exemplo, da nossa voz, né? Então, quando você fala alguma coisa, a sua voz ela se propaga pelo ar até uma certa distância. A partir disso, ela vai sofrer uma atenuação e aí ela vai ficando fraca, fraca até que ela desaparece, tá bom? É a mesma ideia com qualquer tipo de onda, tá bom? Não só de som, uma onda de luz, uma onda de rádio, de infravermelho, qualquer tipo de onda sofre um efeito de atenuação, tá? Bom, como que então, a partir desse fenômeno aqui, eu consigo medir a distância através de um obstáculo? Bom, acontece é que nós sabemos qual é a velocidade média, né, dessa onda. Então, a velocidade média de uma onda de som é de 300... Deixa eu criar aqui uma nova linha. Melhor, deixa eu vir para cá, que isso aqui está pautada. Então, a velocidade média de uma onda é de 340 metros por segundo. Uma onda de som, tá bom? 340 metros por segundo. Bom, se eu sei qual é a velocidade média de uma onda, eu posso, a partir disso, calcular a distância, se eu conhecer o tempo que ela demorou para se propagar. Então, olha que interessante. Quando o sensor aqui ele manda aqui a onda, aqui internamente, né, na lógica, eu starto um timer, né, um contador. Na hora que ela volta, eu verifico quanto tempo se passou nesse timer. Tá? Então, sabendo o tempo que essa onda demorou para ir e voltar, a partir disso eu consigo encontrar a distância, tá bom? Então, vamos colocar aqui na equação, né? Então, lembrando, a equação de velocidade média é muito simples, né? A velocidade média vai ser igual a distância pelo tempo. Bom, se eu conheço a velocidade média, que é 340 metros por segundo, e eu conheço também o tempo, né? Porque eu medi esse tempo, eu consigo encontrar a distância, tá bom? Então, a distância, ela vai ser igual ao quê? A velocidade média vezes o tempo, né? Então, eu consigo encontrar ela aqui com relativa facilidade. A questão é que nós não lidamos com a unidade aqui metros por segundo na hora de fazer a leitura, tá? O sensor, ele não tem ali range para trabalhar com metros, ele vai trabalhar com centímetros. E a nossa unidade de tempo também não é segundo, é microsegundo, tá bom? Então, a unidade que a gente tem que converter isso daqui seria, então, para centímetros por microsegundos. Bom, como é que eu faço isso? É só eu pegar esse valor, 340, e dividir isso daqui, dividir isso por 10.000, tá bom? Aí, aqui eu coloquei... Tá, 10.000. Então, dividindo 340 por 10.000, eu vou chegar, né, a unidade aqui, então vai ser 0,034 centímetros por... Deixa eu apagar aqui, escrevi errado. Centímetros por microsegundos, tá bom? Então, eu vou utilizar isso daqui, tá bom? Então, a distância vai ser igual, então, a 0,034, vou tirar aqui a unidade, 0,034, vezes o tempo. Esse tempo aqui é uma variável conhecida, tá bom? Então, a partir dessa fórmula, eu consigo achar a distância que aquela onda
percorreu. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte, que o tempo que nós estamos falando é o tempo da onda bater e voltar, tá bom? Então vamos supor que aqui, por exemplo, nesse caso, a distância era de 15 centímetros, né? Então, o tempo corresponde ao bater e voltar. Então, se eu aplicar a fórmula daquele jeito, ele vai dar para mim aqui uma distância de, na verdade, 30 centímetros. Tá bom? Eu escrevi errado aqui, centímetros. 30 centímetros, tá? Então, o que eu tenho que fazer para achar a distância real? É só eu dividir por 2. Tá? Então, vamos voltar aqui. Tá? Então, basta eu pegar isso aqui e dividir por 2, certo? Então, com isso aqui, essa fórmula aqui, né, que a gente tá vendo aqui, é a fórmula que a gente vai utilizar para achar a distância ali no ultrassom, tá bom? Então, a gente vai usar essa fórmula depois lá no código. Bom, beleza. E o que isso tem a ver com o pino trig e o pino eco? É simples. O trig, eu utilizo ele no Arduino para solicitar uma leitura. E o pino eco eu utilizo para obter o resultado da leitura. Então, trig, solicitação de leitura, eco, obtenção do resultado, tá? Então, é bem simples aqui a ideia do ultrassom. Bom, então vamos lá, vamos programar, então, programar não, vamos conectar aqui os pinos trig e eco aqui no Arduino. Então nós vamos conectar ele em algumas portas digitais aqui, tá? Então vamos lá então. Vou ligar aqui, por exemplo, aqui. Vou traçar o fio aqui, tá? E o trig eu vou conectar na porta 8. O trig eu vou conectar na porta 8, vou deixar verdinho. E o eco, vamos lá, o eco. O eco nós vamos conectar na porta 9. Então eu vou mudar aqui a cor dele para azul, tá bom? Então, beleza. Trig, porta 8, eco, porta 9, tá? Então, sabendo disso, a gente vai codificar o Arduino. Só fazer uma pausa aqui. Bom, vamos lá então, gente. Aqui no código, eu vou apagar tudo isso, tá? A gente vai deixar somente a definição aqui das funções setup e loop. Bom, o que a gente vai fazer então aqui em primeiro lugar? A gente vai declarar as variáveis que vai armazenar a identificação desses pinos. Tá? Então, vamos lá. Então, eu vou chamar aqui int pin trig, tá? O pino de trig. E o valor dele vai ser 8. E também vou declarar aqui pin eco, onde o valor vai ser 9. Bom, e aí no setup, nós vamos definir os modos desses pinos, se vão ser pinos de entrada ou se vão ser pinos de saída. Então, no caso do pino trig, ele vai ser um pino de saída, porque nós, a partir do Arduino, vamos fazer uma solicitação para o HC-SR04. Tá? Então ele vai ser um pino de saída. Então eu quero trazer um pacote, trazer uma informação daqui para cá. O pino eco, por sua vez, vai ser um pino de entrada. Tá? Por quê? Porque vai ser a resposta do sensor para o Arduino. Então ele vai ser um pino de entrada. Bom,
além da definição dos pinos, tá? Essencialmente aqui tá excelente, tá? Mas além da definição desses pinos, para a gente fazer um teste, a gente vai fazer com que o Arduino envie a distância que o sensor coletou pela interface serial para que o computador possa fazer essa leitura, tá bom? Então, para isso a gente vai ter que trabalhar com a interface serial aqui do Arduino. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui um objeto chamado serial e nós vamos iniciar esse objeto a uma taxa de transferência aqui de 9.600 bounds por segundo, tá bom? Bom, basicamente aqui eu estou iniciando o objeto serial, tá? Para que eu possa ler os dados depois. E aqui a gente vai fazer uma impressão de dados, utilizando aqui o print ln, uma impressão aqui de uma frase testando ultrassom, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu iniciei a serial e aqui eu estou escrevendo na serial, print ln, escrevendo na serial essa frase aqui, testando ultrassom. Então, na hora que o Arduino for executar essa linha, o que ele vai fazer? Ele vai escrever aqui, testando ultrassom, e o computador lá do outro lado vai poder ler o código, tá? Ler essa frase aqui. Obviamente, isso aqui é um emulador, né? Aqui não está conectado nada para valer fisicamente, mas a plataforma aqui do Tinkercad, ele apresenta para a gente aqui um monitor serial, onde ele vai emular essa saída de dados aqui, tá? Então, eu vou iniciar o código do jeito que está. Bom, primeiro eu vou abrir aqui o monitor serial, deixar ele aberto, e vou iniciar o código clicando aqui, só para vocês verem o que vai ocorrer, né? Então, esse monitorzinho serial, ele capta os dados que estão sendo escritos aqui do ultrassom, né, pela USB. Então, percebam que ele imprimiu aqui a frase testando ultrassom. O jeito que o código está aqui, né, só os dados aqui, só as instruções aqui da função setup foram executadas. A loop não tem nada, né? Então, só isso daqui foi executado e o código na execução parou por aí. A gente vai parar a simulação e agora, para valer, a gente vai escrever aqui no looping, tá? Então, aqui no looping, o que vai acontecer? A gente vai declarar duas variáveis, uma chamada duração e outra chamada distância. Essa duração a gente pode até, vamos respeitar aqui a fórmula da física e vamos chamar ela de tempo, tá? Então, essa variável tempo é justamente para a gente armazenar quanto tempo que demorou para a onda bater no objeto e voltar. E essa variável distância nós vamos utilizar para fazer o cálculo que a gente apresentou lá para vocês, né? Bom, então, o que vai acontecer? A gente precisa aqui executar, primeiramente, uma limpeza no pino trig, tá? Porque toda vez que ele faz a leitura pode ficar algum resquício ali, tá? De algum dado anterior. Então, para isso, primeiramente, a gente vai fazer uma limpeza nele. Então, para isso, a gente vai fazer aqui, ó, digital write. Nós vamos escrever no pino trig, nós vamos escrever low, tá? Para garantir que não existe nada ali no pino trig no momento. E nós vamos esperar um tempo. Vamos fazer um delay aqui de 2 microsegundos, tá bom? Então, a função delay microseconds é diferente da função delay. Quando eu faço delay, eu estou trabalhando em milissegundos. Então, delay, aqui eu estou trabalhando em microsegundos, tá? É menos tempo. Então, 2 microsegundos. Bom, vou fazer isso. Então, isso daqui garante que o pino esteja limpo, vamos dizer assim. E aí a gente vai fazer a solicitação. Então, como é que eu vou fazer a solicitação? Eu tenho que, aqui no pino trig, escrever hi. Então, quando eu escrevo hi no pino trig, eu estou enviando uma solicitação, tá? E aí nós vamos
novamente aguardar 10 microsegundos, bem rapidinho, e depois a gente vai desligar a tensão que foi escrita lá no pino trig. Tá? Então, essas três linhas aqui, o que basicamente elas estão fazendo é emitir uma solicitação de leitura aqui pro sensor de ultrassom, tá bom? High seguido de low, tá? Com um intervalo de tempo bem curto, vai fazer com que o ultrassom emita a onda, tá? Depois disso, nós vamos detectar quanto tempo que isso demorou. Quem vai fazer isso é o pino eco, tá? Então, eu vou usar aqui a variável, chamo ela de tempo, tá? E aí nós vamos chamar aqui uma função chamada pulse_in. Tá? Então, essa função aqui vai ajudar a gente a calcular, vai calcular quanto tempo que demorou para essa onda bater no objeto e voltar. Então, a gente está fazendo isso aqui através do pino eco, tá? Então, nós estamos acionando aqui a tensão nele. Então, a partir desse momento aqui, essa variável já está armazenando quanto tempo que demorou para a onda bater e voltar, tá? Então, com isso, a gente pode calcular, né, utilizando aquela fórmula que a gente chegou, tá? Distância vai ser igual a 0,034 vezes o tempo dividido por 2. Então, a gente vai colocar exatamente isso daqui aqui. Tá? Distância vai ser igual ao tempo, né? Eu comecei, aqui eu coloquei primeiro, tá, tudo bem, 0,034 vezes o tempo dividido por 2. Então é a mesma fórmula que a gente chegou lá, tá bom? Com isso, beleza, a gente já tem a distância aqui em centímetros, tá? Então, em centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou usar de novo aquele objeto lá, o serial, e vou escrever aqui na serial, distância lida, tá? Eu não estou colocando acento porque ele não vai ler o caractere com acento. Distância lida, e aqui serial.println distância. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai escrever a frase distância lida seguido da variável distância, tá bom? Por que eu não coloquei tudo na mesma linha? Porque como eu estou trabalhando aqui com uma string e aqui eu estou trabalhando com uma variável, eu tenho que separar, tá bom? Ele não vai fazer a separação de forma automática para mim. O print, ele vai imprimir, mas ele não vai quebrar a linha, tá bom? Ele vai imprimir e logo em seguida ele escreve a distância e aí sim ele quebra a linha, tá? A gente vai ver depois o resultado, como é que faz. Bom, depois que ele imprimir a distância, a gente vai fazer ele esperar aí 50 milissegundos, tá? E ele volta novamente com o processo aqui de leitura, tá bom? Bom, então beleza. Se eu não cometi nenhuma gafe aqui no código, o código para fazer trabalhar com o sensor de ultrassom está aqui, tá bom? Então vamos lá. Iniciar a simulação. Legal, então está funcionando. Então percebam que aqui ele está emitindo a frase distância lida, tá? 112. Tá? Esse aqui, a gente não colocou aqui a unidade, poderia ter colocado ela logo em seguida, mas tudo bem. Isso daqui é em centímetros. Centímetros. Aí você fala, ok, mas cadê o objeto? Bom, então para a gente ver o objeto aqui, a gente tem que fazer o seguinte. A gente clica no sensor e aí ele vai fazer aqui, vamos dizer assim, o formato aqui do alcance da onda, né? E essa bolinha aqui é o obstáculo, tá? Então, percebam que, olha, se eu afastar a bolinha, a distância lida também aumenta, tá bom? Então aqui, por exemplo, está em 2,5 metros. Se eu
trago ela mais perto aqui do sensor, né, a distância diminui, tá? E o legal, pessoal, é que aqui ele traz aqui uma unidade aqui também, aqui em cima, né, 19,8 centímetros. E essa unidade, isso aqui funciona independentemente dessa leitura que nós estamos fazendo aqui no código. Essa unidade que ele mostra aqui é como se fosse uma régua, né? Então, você tem lá o seu sensor. Você implementou isso fisicamente. Você quer testar isso. Como é que você vai fazer? Você vai usar ali uma régua, né? Um dispositivo para fazer medição em que você confia para você poder comparar com o seu sensor, para verificar se ele está retornando um dado correto ou não, né? Isso no ambiente físico. Aqui na nossa plataforma de simulação, eu não tenho uma régua, né? Não tem como a gente saber aqui qual que é a distância real aqui da bolinha para o sensor. Então, para a gente ter certeza, ele apresenta para mim aqui a distância real entre os objetos. Então, dá para ver que bate com a fórmula que a gente utilizou aqui, tá bom? Se, por exemplo, vamos dizer que eu comete aqui uma gafe, eu ia falar, nossa, deixa eu parar aqui a simulação, por exemplo. Fala, nossa, eu cheguei à conclusão aqui errada de que a fórmula era essa, né? Coloquei um zero a mais aqui, por exemplo, né? Vamos iniciar a simulação novamente. Então percebam que, olha só que coisa, aqui aqui ele está lá, 115 centímetros, então essa é a distância verdadeira. Só que aqui no seu código ele está retornando 11, então significa o quê? Que o seu código está errado, tá bom? Então isso daqui é para você poder corrigir, né? Ter uma métrica para ver se o seu código está funcionando ou não. Vamos retornar aqui então. E vamos voltar, né? Então dá para ver aqui que, aqui tem uma pequena diferença, né? 113, 115, né? Bom, isso é normal, tá, gente? Dificilmente um sensor ele vai dar ali 100% de acerto. Tá? Dois sensores diferentes podem retornar dados diferentes. Então tem que ter um range ali de confiabilidade, tá? Para cima ou para baixo. Isso é normal. E essa plataforma que a gente está lidando aqui é uma plataforma de simulação, tá? Se isso aqui fosse um ambiente real, provavelmente a taxa de erro nossa seria muito maior. Bom, então é isso. Então a gente tem aqui um código para trabalhar com o VibraCal e aqui nós temos um código para trabalhar com o ultrassom. Então a partir disso eu vou passar um exercício para vocês, para que vocês possam unificar esses dois dispositivos para formar a bengala ultrassônica, tá bom? Então é só colocar tudo na mesma protoboard e, vamos dizer assim, adaptar esse código aqui para o que vocês vão precisar, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver se quem consegue fazer aí, quem consegue fazer primeiro. Não vale observar código pronto na internet, tá bom? Então tem que fazer o seu próprio código, tem que ser programador raiz, programador top, tá? Então não seja um programador Nutella, hein? Beleza. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Espero que vocês tenham gostado aí. E estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Então, pode entrar em contato comigo por e-mail ou pela plataforma do Moodle. Estou lá. Um abraço para todo mundo. Até mais.